Olá pessoal, hoje na nossa disciplina de probabilidade estatística nós vamos falar no capítulo 7 de estimação de parâmetros sobre a aula 14, que vai tratar sobre o tema estimação de intervalo de confiança, tá certo? Na produção de generalizações sobre a população com base em resultados obtidos de uma amostra está envolvido a estimação. Então, quando nós temos amostras e nessas amostras nós fazemos medições de variáveis, nós envolvemos estimações que podem ser, pontualmente, com estimações pontuais ou por intervalo. Então, o que seria uma estimação pontual? Eu vou passar aqui um exemplo de uma estimação de proporção em uma amostra, tá? Então, a cada eleitor de uma amostra de 500 eleitores, a cada eleitor de uma amostra de 500 eleitores é feita uma pergunta a respeito da eleição de um determinado candidato. A resposta à pergunta poderá ser sim, caso ele seja favorável a esse candidato, ou não, contrário à eleição do candidato. Se 320 eleitores responderam sim à pergunta, uma estimativa da proporção de eleitores favoráveis à eleição do candidato é estimada pela seguinte fórmula, que é, eu vou pegar o número de candidatos que são favoráveis, 320, e o número da amostra que eu fiz a pesquisa, 500. Então, vou pegar 320 dividido por 500, eu tenho que a proporção de candidatos, de eleitores favoráveis a um determinado candidato é de 64%. Esse valor 64% é uma estimação pontual, de proporção, tá? Outros exemplos de estimação pontual, a gente pode falar sobre a média, mediana, tá? São estimações pontual. Você tem um valor, você determina um valor com base nos dados amostrais. Bom, a estimação pontual, nós temos aqui esses alvos, né? E cada alvo desse vai representar uma situação. Bom, a estimação pontual, que a gente pode tratar como a média, ela é a nossa acurácia, o nosso alvo. E as medidas de dispersão, de variabilidade, tá? É que vão dar uma ideia de dispersão, como as medidas, o nome das medidas já dizem dispersão, tá? Então, vamos, por exemplo, supor que eu tenha a média, como eu falei para vocês nos capítulos anteriores, a gente tem sempre a média acompanhada do desvio padrão na maioria dos artigos e das pesquisas, tá? Porque um vai dar uma ideia de acurácia e o outro de precisão. Nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro alvo, eu tenho dados que são dispersos e que não estão acurados. Bom, nesse outro cenário aqui, eu tenho os dados acurados e não acurados e não dispersos, certo? Que eles estão próximos um do outro, então não estão dispersos. E não estão acurados porque estão muito próximos, muito longe do alvo, tá? Aqui eu tenho dados dispersos e não acurados. Nesse cenário aqui eu tenho dados acurados, porém eles são dispersos se vocês compararem com o último cenário, que é o cenário ideal, tá? Esse último cenário aqui nós temos a situação ideal, que é a acurácia, você está acertando o alvo, que é a média, né? E você tem pouca dispersão entre os valores, entre os dados. Tá? Então esse aqui é o melhor cenário que a gente teria para uma estimação pontual. Tá? Então, o detalhe da estimação pontual é que
ela é bastante útil, mas não fornece qualquer indicação da precisão a ela associada. É desejável que uma estimativa pontual esteja acompanhada por alguma medida do erro da estimativa, certo? Então aqui, pessoal, quando eu tenho uma estimativa pontual, eu preciso ter acompanhando uma estimativa que é de dispersão do erro. E para eu saber quanto que aquela medida, por exemplo, a média pode estar variando, qual que é a precisão dela em relação à média, certo? Porém, tem algumas estimativas que são as estimativas por intervalo. Uma delas é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é um estimador que envolve a determinação de um intervalo, tá? A respeito da estimativa do parâmetro. Por exemplo, eu posso calcular um intervalo de confiança da média. Em qual intervalo eu tenho que a minha média, eu posso encontrar a minha média? Juntamente com alguma medida de confiança que o verdadeiro valor do parâmetro esteja nesse intervalo. Então, eu consigo calcular o intervalo de confiança para a média, que minha média está em determinados valores, e dou uma confiança para essa estimativa por intervalo, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos ver como que a gente pode calcular o intervalo de confiança para a média populacional, tá certo? Então agora a gente vai calcular um intervalo de confiança para a média, e o detalhe é o seguinte, que nós vamos conhecer a variância populacional. Então, o desafio agora é calcular o intervalo de confiança para a média quando a variância da população, a variância populacional ou a variância da população é conhecida, tá joia? A partir do coeficiente de confiança que é representado pela letra gama. Então aqui nós temos a fórmula do intervalo de confiança para a média, com base em uma confiança que eu posso passar para vocês, o valor da confiança. Para a gente encontrar esse intervalo de confiança, nós precisamos encontrar a média da amostra, precisamos do desvio padrão da população, ou seja, se eu fornecer para vocês a variância da população, nós conseguimos achar o desvio padrão para jogar aqui na fórmula, apenas tirando a raiz quadrada. Então eu posso fornecer direto o desvio padrão da população, como também posso fornecer a variância da população. Nesse caso eu preciso tirar a raiz quadrada, caso eu forneça a variância da população, para jogar aqui na fórmula. Temos que encontrar o n, né, o tamanho da amostra, vamos precisar do tamanho da amostra para jogar aqui na fórmula também. E vamos precisar encontrar o valor de z na tabela, o valor de z crítico, tá joia? Então são esses valores que nós teríamos que encontrar antes de achar o intervalo de confiança. Com base na amostra a gente consegue achar a média tranquilamente, o tamanho da amostra, né? A informação do desvio padrão da variância para a característica medida na população eu vou fornecer. E aí a gente tem que encontrar o valor de z na tabela crítico baseado na confiança que eu peço para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês. Então o intervalo de confiança ele vai me dar um valor aqui, ó, um valor mínimo e máximo, né? Em que eu vou ter uma determinada confiança para encontrar a minha média da população. Então, com base nos dados amostrais, eu vou dizer, com base nos meus dados amostrais, eu vou dizer que a média da população está entre um valor e outro, com uma determinada segurança, confiança, tá certo? E a diferença aqui na fórmula, vocês podem ver, ó, aqui esse ZC vezes
desvio padrão dividido por raiz de n está dos dois lados, né, da fórmula. Porém, aqui, para achar o valor menor aqui, nós vamos ter que pegar a média de subtrair ZC, que é o valor da tabela, o valor de Z, vezes o desvio padrão dividido por raiz de n. E do outro lado nós temos que somar a média, tá? Essa é a diferença. Então do lado esquerdo aqui nós temos um valor menor e do lado direito nós teremos um valor maior. Essa fórmula que eu estou passando aqui para vocês, pessoal, é a fórmula para calcular o intervalo de confiança para a média quando a variância da população é conhecida. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com 3 distribuições, né? Então aqui nós vamos trabalhar nos cálculos de intervalo de confiança, a gente vai trabalhar com 3 distribuições, a distribuição Z, a distribuição T de student e a distribuição do Q quadrado. A diferença, pessoal, para eu usar a distribuição Z é que agora eu conheço a variância da população, tá? Se eu não conhecesse a variância da população, se ela fosse desconhecida, nós teríamos que usar uma outra fórmula, que é bem parecida com essa, tá? Vai mudar o valor aqui, ao invés de calcularmos acharmos o valor de Z, a gente vai ter que achar o valor de T. E ao invés de usarmos aqui o desvio padrão da população, nós teríamos que achar o desvio padrão da amostra, tá? São essas duas diferenças que nós vamos ter no intervalo de confiança para média, tá? Quando uma variância da população é conhecida e quando a variância da população é desconhecida. Então, nesse caso aqui, nós temos que a variância é conhecida. Então, a fórmula é essa, vamos usar o teste Z, a distribuição Z e o desvio padrão da população. Vocês vão ver mais para frente que a fórmula do intervalo de confiança para a média, quando a variância é desconhecida, é uma outra fórmula. A gente usa a distribuição T de student e o desvio padrão da amostra, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos em frente. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou falar para vocês, eu vou informar alguns dados e vou pedir para vocês construírem um intervalo de confiança. Então vamos lá. Sabemos que o peso de bovinos Nelore aos 210 dias de idade tem distribuição normal com variância 400 kg ao quadrado. Então aqui, ó, pessoal, eu estou falando que a variável peso de bovinos ela foi estudada nos animais da raça Nelore, né? E esse peso ele foi mensurado aos 210 dias de idade. E essa variável peso, né, aos 210 dias, ela tem distribuição normal e variância de 400 kg ao quadrado. A variância da unidade é sempre ao quadrado, né? Então, o que vai acontecer? Eu conheço a variância, ao ler aqui o enunciado do exercício, do exemplo aqui, eu sei que a variância da população é conhecida, tá joia? Agora, pessoal, eu vou dizer uma outra frase aqui, ó, e vocês vão ver que está claro que agora eu estou trabalhando com dados amostrais, eu vou dar informações de uma amostra. Então, baseado numa amostra de 30 animais, ou seja, eu fui lá na fazenda que tinha que tinha bastante animais, né, em torno lá de 5.000, 6.000 animais, eu fui lá e tirei 30 animais, uma amostra de 30 animais. E aí eu medi o peso nesses 30 animais e o peso médio foi de 186 quilos. Tá certo? Esse é o peso médio dos animais amostrados. Com base nesses dados, construo um intervalo de confiança para o peso médio dos bovinos com uma confiança de 95%. Então aqui está a chave para a gente, o segredo para a gente descobrir e calcular o valor de intervalo de confiança para a média, tá? Então, com base nessa confiança aqui, eu vou conseguir achar o valor de Z, C, e depois eu vou achar o valor do intervalo de confiança. Então a gente vai achar o valor de Z na tabela e depois o intervalo de confiança. Bom, então vamos lá, pessoal, a fórmula está aí para a gente calcular o intervalo de confiança da média, né? Olha o símbolo da média aqui da população.
Tá? Vejam que a gente está trabalhando com uma amostra e a gente quer fazer uma inferência para a média populacional, né? Eu estou medindo a média em 30 animais e estou querendo falar que a média da população vai estar, eu vou descobrir uma faixa de média de peso dos animais de toda a fazenda, da população toda. É essa a minha ideia, certo? Eu, com base em poucos animais, na minha amostra, eu consigo falar, ter uma ideia de onde a minha média vai estar, variando de quanto a quanto, a média da população, tá? Então, eu não preciso medir a média em todos os animais. Eu posso falar que a média ela vai estar entre uma faixa de valores para uma determinada população com base naquele peso que eu medi e eu tirei a média de 30 animais. Essa é a ideia de calcular o intervalo de confiança. Tá certo? Bom, então sabemos que para o cálculo do intervalo de confiança para a média nós precisamos de quem? Da média da amostra, que nós vimos no enunciado, que é 186 kg, o peso dos 30 animais, né? A variância da população, vejam que o símbolo aqui é a variância da população, a variância da amostra é representada pela letra S ao quadrado, tá? A variância da amostra. Então aqui a gente está trabalhando com a variância da população, 400 kg ao quadrado. E como eu sei que na fórmula eu vou precisar do desvio padrão, eu já vou pegar esse valor aqui de variância e tirar a raiz quadrada. Com isso eu acho o desvio padrão, que é de 20 kg. E N é o tamanho da amostra. Então, como eu estudei 30 animais, o meu tamanho da amostra é 30. Bom, quase que eu achei todos os valores, né? Achei a média, achei o desvio padrão da população e achei o N. Está faltando quem? O valor de Z crítico, o valor de Z que a gente encontra na tabela, tá? Então ainda falta nós descobrirmos o quem? O valor de Z tabelado. E aí, pessoal, com base no que eu vou descobrir esse valor? Com base na confiança que eu pedi para vocês. Eu pedi para vocês calcular o intervalo de confiança a partir com uma determinada confiança de 95%, certo? Então eu vou pegar essa confiança de 95% e distribuir no centro do gráfico, como nós vimos na aula passada, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou distribuir 0,95%, ou também pode ser 95%, nos dois lados do gráfico, na região central. Com isso eu vou ter 47,5% de um lado e 47,5% do outro lado. Nós vimos que na distribuição Z a gente usa essa área aqui, que vai de 0 até o valor que eu estou procurando. Tá? Então essa área aqui, ó, que vai do meio, do centro do gráfico para a direita, é a área que eu utilizo para achar o valor que eu estou procurando. Bom, então nós temos que ir na tabela e com o valor dessa área de 0,475 a gente vai encontrar o valor de Z na tabela. Então aqui na tabela de Z, nós vimos que no centro nós temos as probabilidades, né? As áreas. E na primeira coluna nós temos o valor de Z. E na primeira linha aqui nós temos a segunda casa decimal do valor de Z. Tá certo? Então, procurando no centro do gráfico, eu achei aqui a área de 0,475, que era a que nós estávamos procurando. Coincidentemente, achamos um valor exato, né? Quando não acharmos na tabela o valor exato, a gente pode pegar o valor mais próximo, tá? Mais próximo. Então, o 0,475 representa o valor de 1,96 na tabela. Então, o nosso Z vale 1,96. Bom, achamos então o valor de Z agora, tá? Olhem aqui no gráfico que nós temos o valor de Z agora, que é 1,96 do lado positivo e abaixo de 0 aqui no lado negativo, menos 1,96. Bom,
Então agora nós temos a média, nós temos o desvio padrão da população, temos o tamanho da amostra e temos o valor de Z na tabela. Então agora a gente consegue substituir todos esses valores na fórmula do intervalo de confiança para a média, quando a variância da população é conhecida, tá? Então aqui nós temos, no lugar da média a gente substitui 186, no lugar do valor, no lugar de Z tabelado a gente coloca 1,96. Aqui é o desvio padrão da população, a gente substitui por 20, raiz quadrada de n do tamanho da amostra, raiz quadrada de 30. Bom, resolvendo aqui eu tenho que essa parte aqui, ó, depois do sinal, tá? Negativo, se eu desenvolver isso aqui, eu tenho 1,96 vezes 20 dividido por raiz quadrada de 30, eu tenho o valor de 7,16. Aqui do mesma coisa, 7,16, tá certo? Então 186 kg menos 7,16 eu vou ter 178,84. E aqui do outro lado, 186 kg mais 7,16 eu vou ter 193,16 kg, tá? Bom, então o que significa aqui achar o intervalo de confiança para a média, tá? Olha o símbolo aqui, para a média, com uma confiança de 95. Esses valores aqui, pessoal, está dizendo o que para mim? Que com 95% de certeza, 95% de confiança, de segurança, a média de peso dos bovinos da raça Nelore aos 210 dias, de todos os bovinos eu estou falando, da população. Embora eu usei dados da amostra, eu estou fazendo agora uma inferência na população, nos 30 mil animais que tem lá na fazenda, não mais nos 30. Eu usei só 30 animais da amostra para fazer essa estimação do intervalo de confiança, tá? Então é com 95% de certeza, de segurança, de confiança, que o peso médio dos bovinos aos 210 dias de todos os animais da minha fazenda, o peso médio vai estar entre 178,84 e 193,16 quilos. Então está entre esses dois intervalos aqui o peso médio dos animais da minha fazenda, tá certo? É para isso que a gente calcula o intervalo de confiança, para ter uma ideia da média para uma determinada característica em uma população, usando dados amostrais. Tá certo, pessoal? Dá uma sequência aqui falando sobre intervalo de confiança para média populacional. O intervalo de confiança para a média populacional, quando a variância populacional é desconhecida, com o coeficiente de confiança, que a gente usa esse símbolo aqui, tá? Para falar sobre qual confiança que deseja no cálculo do intervalo de confiança, é dado pela seguinte forma. Então aqui eu tenho intervalo de confiança da média e ainda eu vou escolher, eu vou determinar qual confiança que eu quero calcular esse intervalo de confiança. Tá joia? A formulinha que a gente vai usar para calcular o intervalo de confiança para a média é média menos TC, que é um valor tabelado que a gente vai chamar T de student, tá? Esse valor aqui a gente vai encontrar numa tabela com base na confiança que eu passar para vocês. Esse valor de T tabelado, esse TC aqui é T crítico que a gente chama, tá? Mas a gente pode também falar, para facilitar para vocês, falar como T tabelado, T de student. O que nós vamos aprender a calcular é intervalo de confiança para a variância. O intervalo de confiança para a variância de uma população normal é calculado com base na distribuição do Q quadrado. Então, para a média a gente vai usar a distribuição T de student e para a variância a gente vai usar a distribuição do Q quadrado. Então, para tanto, utilizaremos
a seguinte forma: intervalo de confiança para variância, com uma confiança que eu vou pedir para vocês, que eu vou determinar, vai ser calculado por essa fórmula aqui, tá? Então, n menos 1, que é o grau de liberdade, é o tamanho da amostra menos 1, vezes s ao quadrado, que é variância, tá? Então, aqui é diferente da fórmula do intervalo de confiança para a média, que nós tínhamos o desvio padrão, né? Agora nós vamos precisar da variância. E como a gente, antes de achar o desvio padrão, temos que achar a variância, então vai ficar fácil de a gente obter esses valores com os dados da amostra. Então, grau de liberdade aqui vezes a variância, dividido pelo Q quadrado 2. Tá? Esse valor aqui é o Q quadrado, esse símbolo que a gente tem aqui é o Q quadrado 2. Nós temos também na fórmula, para achar o Q quadrado 2 é para achar o valor inferior da variância, o limite inferior. E o Q quadrado 1 vai ser usado para achar o valor maior da variância. Então nós vamos ter um intervalo de variância aqui. Esses dois valores que estão no denominador é o que vai diferenciar os valores aqui, certo? Aqui, para valor menor, esse valor aqui ser menor, esse denominador, que é o Q quadrado 2, tem que ser maior, certo? E para esse valor aqui ser maior, esse Q quadrado 1 tem que ser menor. Vou fazer um exemplo, vamos aplicar as distribuições que nós vimos para o cálculo de média e de variância, que são a distribuição t-student e do Q quadrado, no exemplo que a gente vai ver agora. Tá? Vamos aplicar aqui nesse exemplo. 10 animais foram alimentados com certa ração durante 15 dias e os seus ganhos de peso foram 2,71, 2,93, 3,10, 3,12, 3,23, 3,76, 3,89, 4,01, 4,16, 4,23 kg. Então aqui nós temos 10 animais e o ganho de peso desses animais foram medidos, certo? Construir um intervalo de confiança para a média e variância. Então eu quero que vocês construam um intervalo de confiança para a média e variância para a variável ganho de peso, com uma confiança de 90%. Tá? A gente vai ver como usar essa confiança que eu estou determinando para vocês. Esse valor pode mudar. Uma confiança de 90%, 95%, 99%, vai variar. Porém, uma vez que a gente aprendeu a calcular com um valor de confiança, usa o mesmo raciocínio para os demais. Certo? Então aqui eu tenho os dados amostrais para a variável que eu estou estudando e quero que calcule o intervalo de confiança para a média e variância. Então nós temos que usar essas duas fórmulas, o intervalo de confiança para a média, tá? O símbolo de média da população, porém a gente usa dados amostrais. E o intervalo de confiança para a variância, usa o símbolo, a gente calcula com base nos dados amostrais, a variância, a gente encontra o intervalo de confiança para a variância da população. Então a gente vai usar essas duas formas. Vamos lá. Com base nos dados obtidos da amostra, tá? Temos aqui os 10 valores de ganho de peso. E nós precisamos encontrar no cálculo do intervalo de confiança para a média os seguintes valores. A média, tá? Para usar aqui, ó. O desvio padrão para usar aqui na formulinha do intervalo de confiança da média. N também, certo? E o valor de T tabelado, T de student, que é esse valor aqui. E para o cálculo de intervalo de confiança para a variância, nós temos que calcular quem? Aqui está errado aqui, tá? Aqui não é desvio padrão, na fórmula a gente precisa da variância. Porém, aqui, ó, quando a gente estiver calculando o intervalo de confiança para a média, na hora que nós formos ter que achar o desvio padrão, que é esse valor aqui,
Antes de chegar no desvio padrão, nós precisamos encontrar quem? A variância, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, nós já vamos ter obtido os três valores: média, desvio, variância e desvio padrão. A variância vai na forma do intervalo de confiança para a variância. N nós vamos achar, serve para os dois. O que mais? Que vai aqui, ó. Qi quadrado 1 e Qi quadrado 2, que são esses dois valores aqui, certo? Bom, então vamos lá. Vamos primeiro calcular o intervalo de confiança para a média, usando essa seguinte forma. Temos aqui os dados amostrais. O que vocês vão fazer? Eu já mostrei para vocês como que a gente obtém as médias, né? Eu tenho aqui as médias, a formulinha da média para conjunto de dados. Se vocês não lembram, está na aula do capítulo 6, que é de medida de posição, dispersão, tendência central, está tudo lá. Então, se vocês voltarem lá, vocês vão ver como calcular a média, certo? Bom, eu tenho um link, eu deixei um link também no Moodle para vocês verem no YouTube como que é que a gente usa a calculadora. Então vocês vão salvar esses 10 valores, né? Esses 10 valores aqui na calculadora para obter a média, a variância e depois o desvio padrão. Então você salvou os 10 valores na calculadora, você vai pedir lá Shift 1, 2, você vai obter a somatória desses 10 valores. Tá? Então a gente vai somar os 10 valores, a calculadora vai somar esses 10 valores e vai dar 35,14 dividido por n, que é 10. Então a média, se você pegar 35,14 dividido por 10, você tem 3,514, né? 514 quilos. Então aproximadamente 3,5 quilos é a média do ganho de peso dos 10 animais. Tá joia? Aproximadamente. Encontrei a média. Era uma das medidas que eu precisava usar na forma. A próxima medida que a gente tem que encontrar é o desvio padrão, certo? O desvio padrão. Então, o desvio padrão, antes a gente vai encontrar a variância, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a variância vai ser igual à somatória dos valores ao quadrado. Então, eu tenho que elevar ao quadrado e depois somar. Quem vai fazer isso é a calculadora, certo? E esse valor aqui a gente já usou na média, que é 35,14, está aqui, elevado ao quadrado, dividido por n, que é 10, e aqui no denominador 10 menos 1. Esse valor aqui, você vai apertar o Shift 1 igual, ele já vai fazer para você a somatória dos números ao quadrado, que é 126,2546. Então, resolvendo essa conta, eu falei para vocês que o melhor seria fazer de trás para frente, desprezando depois o sinal negativo. Então, se você resolver daqui, 35,14 ao quadrado igual, dividido por 10 igual, menos 126,2546 igual, dividido por 9 igual, você vai ter 0,3081 quilos ao quadrado. Esse valor aqui, aproximadamente, né, que vai ter mais casas decimais quando vocês fizerem da forma, na calculadora. Esse valor aqui é o valor da variância, tá? Como que nós achamos o desvio padrão? É simplesmente você tirar a raiz quadrada da variância. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 0,3081. Eu tenho desvio padrão de 0,5551 quilos, porque aí some o quadrado aqui da unidade. Já achei a média, já achei o desvio padrão. O N, a gente vai ver que é simples, o N é muito fácil, é você saber o número de animais, plantas, o que você estiver estudando. É 10, nesse caso é 10 animais, tá? Então N é igual a 10. Agora está faltando só
o valor de t, que é o mais que exige o maior raciocínio, tá? Então vamos lá. Para achar o valor de t tabelado, eu preciso usar aquela confiança que eu passei para vocês no enunciado. Eu quero uma confiança de quanto? De 90%. 90%, 90 dividido por 100 é 0,90, tá? Então 90 é 0,90. Lembrando, pessoal, que a área, a probabilidade, o valor de P ou a área, mesma coisa, tá? De todo esse gráfico aqui vale 100%, correto? Como eu tenho aqui dois lados simétricos, esse lado vale 50% e esse lado vale 50%. Joia. Se eu estou pedindo uma confiança de 90%, a gente vai sempre deixar o valor de confiança no centro do gráfico. No centro do gráfico. Então aqui vai ter 0,45 e esse outro lado em branco aqui vai ter 0,45, certo? Somando vai dar 0,90 no centro do gráfico. Bom, se toda a área aqui do gráfico é 100%, equivale a 1, 100% é igual a 1, né? 100 dividido por 100 dá 1. Eu tenho que, se no centro eu tenho 90%, sobra 10. 10 dividido pelos dois lados, quanto que vai dar? Vai dar 5% aqui, né? E 5% na outra extremidade. Nós vimos que na tabela T, Student, eu falei para vocês, só tem o lado positivo. Mas como os dois lados são simétricos, o mesmo valor de T que eu vou encontrar aqui nesse ponto, vai ser o mesmo valor que eu encontrar, vai ser o mesmo valor que eu encontrar aqui nesse outro lado do gráfico, no lado negativo. Tá? Então a gente vai procurar apenas uma vez o valor de T tabelado e depois colocar o sinal negativo aqui para ele. E para achar o valor de T tabelado, eu preciso de dois valores. Dessa área aqui, né? De lá para cá, cuidado que não quero essa área. Essa área aqui seria 0,45, ou seja, 45%. Não é essa área que eu quero. Eu tenho que usar essa área aqui, ó. Se essa metade toda tem 50%, menos 0,45, então aqui sobrou 5%, 0,05. Então eu vou usar essa área, esse valor de P, que é 5%, e mais o grau de liberdade, que é o que? N-1. Minha amostra não tem 10 animais? 10 menos 1 é 9. Então eu vou usar esses dois valores para achar o valor de T tabelado. Vamos lá então. Então aqui, pessoal, eu vou colocar a tabela no Moodle para vocês, tá? A tabela no Moodle, e vocês vão poder localizar depois. Eu tenho aqui o grau de liberdade. No nosso exemplo a gente está trabalhando com o grau de liberdade 9, porque o N é igual a 10, né? 10 menos 1, 9. E o valor de P que nós encontramos depois que eu determinei a confiança foi quanto? Foi de 5%, 0,05. Tá? Então cuidado aqui para não fazer confusão. 5% é isso aqui, ó, tá? 0,05. Esse outro aqui, ó, cadê? 0,05 é 0,5%. Então cuidado para não confundir, tá? 0,05, 5% e grau de liberdade 9. Qual que é o valor de tabelado? 1,833. Esse valor é o que a gente vai usar para o cálculo de intervalo de confiança. Bom, então nós dessa forma encontramos todos os valores, certo? Aqui então como é que vai ficar? Ó, esse ponto aqui, esse valor, todos esses valores aqui são T tabelados, seriam T tabelado. Mas o valor que eu estou procurando com base na confiança de 90% me deu um valor de T tabelado de 1,833. Do outro lado é só colocar o sinal de negativo, porque os dois lados são simétricos, mas a tabela só dá o lado positivo. Então eu uso essa área aqui. Cuidado,
que eu dou a confiança, tá? Mas você não usa a confiança diretamente para achar o valor de t tabelado. Você antes tem que achar o valor de P dessa área aqui, ó, da extremidade. Então, cada metade tem 50%, então 0,05, ou seja, 5% aqui e 5% aqui. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente consegue calcular o intervalo de confiança para a média usando uma confiança de 90%. Tá? A média eu já achei, 3,514. Menos o valor de t tabelado. Qual foi o valor de t tabelado? 1,833 vezes o desvio padrão, cuidado, que é o desvio padrão 0,5551 dividido por raiz de 10. Eu vou ter a mesma coisa do outro lado, porém ao invés de ser um sinal negativo, o sinal é positivo, tá? Então vai ficar 3,514 a média, né? Menos, resolvendo essa parte aqui, dá 0,3218. Então 3,514 menos 0,3218, e aqui é 3,514 mais 0,318. Então resolvendo aqui eu tenho 3,19. Resolvendo essa outra parte eu tenho 3,84. Então eu encontrei agora o meu intervalo de confiança da média. Então com 90% de certeza eu posso afirmar que a média de ganho de peso dos meus 10 animais, quer dizer, da população, né? Então vou afirmar, com base na amostra de 10 animais, eu vou afirmar a média de ganho de peso de uma fazenda toda, para a população toda. Por isso que aqui a gente usa o símbolo de população. Então, o intervalo de confiança da média de peso, da média do ganho de peso dos meus animais, da minha população, com 90% de confiança, está entre 3,19 e 3,84 quilos. Então, eu tenho 90% de confiança, de certeza que meus valores de média de ganho de peso estão entre esses dois valores, tá certo? Então, dessa forma a gente finaliza o cálculo do intervalo de confiança para a média. Agora, pessoal, nós vamos fazer o cálculo de intervalo de confiança para a variância, tá? Então, nós temos que encontrar o que aqui? Falta a variância, o n e os valores de Q quadrado tabelado. A variância a gente já encontrou, né? A gente já fez isso para calcular o intervalo de confiança da média. A gente precisou do desvio padrão, mas antes nós tivemos que calcular a variância. Então já temos esse valor que é 0,3081 kg ao quadrado. N é igual a 10, então agora só falta quem? Os valores de tabela, que é o Q quadrado tabelado. Agora a gente vai usar uma outra distribuição. Para o intervalo de confiança para a média, a gente usou a distribuição t-student. Para o Q quadrado, a gente vai usar, para a variância, a gente vai usar a distribuição do Q quadrado. Então, o gráfico funciona um pouco diferente. Eu tenho aqui o gráfico do Q quadrado, ele não é simétrico dos dois lados, tá? Você não tem uma simetria. E ele só tem lado positivo, então o valor do Q quadrado ele não pode assumir valores negativos, é só valores positivos. Então eu tenho que o valor não é simétrico. Nesse caso eu tenho que fazer o seguinte: eu vou pegar a confiança, que é 90%, da mesma forma que eu fiz na distribuição do t-student, no gráfico da distribuição t-student, eu vou fazer no gráfico do Q quadrado. O 90% vai ficar no centro do gráfico, tá? No centro do gráfico. Esse primeiro valor, se você vier da esquerda para a direita, esse primeiro seria o valor Q quadrado 1. E esse segundo seria o Q quadrado 2, tá? Então 90%, sobra 5% para os dois lados, completa a área de 100% do gráfico. Então nós temos que achar o Q quadrado 1 e o Q quadrado 2, tá certo? Esses valores serão diferentes, positivos. Esse valor vai ser menor
e esse valor vai ser maior, tá joia? Então vamos lá, vamos achar esses valores do Q quadrado 1 e 2. Bom, como é que eu faço? Para achar o valor do Q quadrado, eu tenho que achar a área da direita para a esquerda. Primeiro, o grau de liberdade, que é o mais simples, né? Tamanho de amostra menos 1, 10 menos 1, 9. É o mesmo grau de liberdade que a gente usou no intervalo de confiança para a média. É o mesmo que a gente vai usar para a variância. Então aqui, ó, eu tenho que... se eu quero achar o Q quadrado 1, vamos calcular o Q quadrado 1 primeiro. Vamos achar ele na tabela primeiro. Eu tenho que usar essa área, ó, essa área da direita para a esquerda. Então, se você pegar aqui, ó, 0,05 mais 0,90, nós vamos ter uma área no gráfico de 95%, de 0,95. Então, o valorzinho de P é 0,95. Então, para achar o valor Q quadrado 1, nós temos que usar essa área de 95% e esse grau de liberdade, que é 9. E para achar o Q quadrado 2, eu vou ter que usar somente essa área. A área vai ser diferente. A área é daqui, tá? Do lado direito para a esquerda. Então, para achar o Q quadrado 2, eu vou ter que usar essa área, esse valor de P de 5% e o grau de liberdade 9, tá certo? Então, são valores de áreas diferentes para o Q quadrado 1 e 2, porém o grau de liberdade é o mesmo. Então, vamos achar o Q quadrado 1. Q quadrado 1 nós temos que usar um valor de P de 0,95 e um grau de liberdade de 9. Então, aqui na tabela, o valor do Q quadrado tabelado é 3,325, certo? Então, nós achamos o valor do Q quadrado 1. Agora, para o Q quadrado 2, nós não vamos usar essa área, essa probabilidade, vai ser outra. O grau de liberdade é o mesmo. Então, para o Q quadrado 2, nós vamos usar uma área de 0,05, o valor de P de 0,05, o grau de liberdade 9. Eu tenho Q quadrado 2 valendo 16,919. Certo? Então, vamos agora resolver aqui, ó, o intervalo de confiança para a variância. Já achamos o Q quadrado 1 e o Q quadrado 2. Certo? Então, agora vamos substituir aqui na fórmula os valores que nós encontramos. N é igual a 10, variância 0,3081, tá? Não precisa tirar a raiz, que eu quero a variância, não é o desvio padrão. Q quadrado 2, tá? Aqui costuma acontecer muito erro. O pessoal coloca Q quadrado 1 aqui e o Q quadrado 2 aqui. A gente vai usar o maior valor, tá? Porque esse valor tem que ser menor que esse. Se eu colocar o menor valor aqui, esse valor vai ser maior do que esse. Então, prestem atenção. Então, aqui é o Q quadrado 2 e aqui o Q quadrado 1. Tá? Aqui em cima fica igualzinho, não muda. O que vai diferenciar é o denominador. Resolvendo aqui vai dar 0,1639 e resolvendo essa outra parte vai dar 0,8340. Então, com 90% de confiança, a minha variância da população para a medida de ganho de peso estará entre 0,1639 e 0,8340 kg ao quadrado. Minha medida de variância vai estar então entre esses dois valores, com 90% de certeza de confiança. Tá certo? Então, pessoal, essa aula de hoje eu quis passar para vocês as distribuições que mais são usadas, mais importantes, tá? Como a gente trabalha muito com amostra e dificilmente tem dados populacionais, então essas distribuições para média e para variância seriam as mais importantes.